Programa de Olho no Social. Sociedade em Foco. Olá, tudo bem? Está começando mais um programa de Olho no Social. Sociedade em Foco. E hoje vocês vão ver matérias relacionadas à política, economia e também alimentação. Os preços não param de subir. Prefeitura de Trindade recebe doação de R$140 mil destinadas às famílias carentes. Preços dos alimentos e do botijão de gás não param de subir, mesmo durante a pandemia. E daqui a pouco vocês vão acompanhar uma entrevista sobre os reflexos da pandemia no atual cenário empresarial. Tudo isso você vai ver daqui a pouquinho, depois da vinheta. Roda aí, produção! Programa de Olho no Social. Sociedade em Foco. Educação. Esporte e lazer. Cultura. Segurança. Culinária. Saúde. Política. Entretenimento. Reflexão com Deus. Palavra bíblica. Tudo isso em um só lugar. Programa de Olho no Social. E a Câmara Municipal de Trindade doou para a Prefeitura um cheque simbólico no valor de R$140 mil. Esse valor será destinado às famílias carentes na compra de cestas básicas. Acompanhe a matéria com o repórter Gleison Vilela. É com você, Gleison. Programa de Olho no Social. Sociedade em Foco. Olá, Bruna Costa. A nossa equipe está aqui na Câmara Municipal da cidade de Trindade, aonde os 19 vereadores destinaram R$140 mil para comprar cesta básica para as famílias carentes e entregou em mãos aqui hoje para o prefeito da cidade, Marden Júnior. O gestor de Trindade explica que o único objetivo é salvar vidas e diminuir o sofrimento das pessoas. E nós, como trindadenses, temos que unir forças. Muito feliz quando os poderes se unem com o único objetivo de salvar vidas, diminuir o sofrimento das pessoas. Então isso é um exemplo, né, que o Legislativo está fazendo, a pessoa aqui do Wesley, a pessoa da Márcia, de todos os vereadores, da Secretaria de Assistência, todos imbuídos em único sentido, salvar vidas e diminuir o sofrimento das pessoas. E como alguns vereadores disseram, que isso se torne exemplo para as outras cidades, para os outros poderes, para que a gente possa unir forças. Aqui nós não estamos em uma guerra entre poderes, nós estamos aqui com o único desafio nosso é vencer a pandemia. Não é ser concorrente de poder ou legislativo, executivo ou judiciário. Nós não estamos aqui para concorrer com eles, nós estamos aqui para somar forças e vencer a Covid-19. De acordo com a secretária de Assistência Social, Gabriela Alves, toda ajuda é bem-vinda neste momento. Hoje a situação que a gente vive no mundo, né, por conta da Covid-19, então as famílias estão necessitando de alimentos. E essas 2.000 cestas vêm levar o alimento à mesa de 2.000 famílias trindadenses, que é muito importante. Trindade tem 120 mil habitantes. Sabemos que toda cesta que chega para assistência social é pouco, né? E para você que está lá na assistência, você precisa de ajuda? O que seria mais importante hoje os comércios poder ajudar vocês? Essa atitude dos nossos vereadores foi muito importante, né? Visualizaram que a nossa população está necessitando. E, com certeza, a união da população em todos os segmentos é muito importante, né? Hoje a gente tem família que passa muita necessidade. Então, o que puder fazer de doação para que a gente vença esse momento é muito importante, né? Qualquer tipo de atitude é bem-vinda a essas famílias. E o presidente da Câmara Municipal de Trindade, Wesley Bueno, afirma que todos estão preocupados com a situação de muitas famílias por conta do coronavírus. É um orgulho muito grande estar como presidente nessa Casa de Leis e contar com o apoio de todos os vereadores com esse projeto aí nosso, da devolução para o prefeito, 140 mil para converter em 2.000 cestas básicas. Fico feliz em fazer parte desta história aqui na cidade de Trindade. A importância da união dos 19 vereadores. A união, Gleice, está positiva. Os vereadores estão sensíveis com a situação do coronavírus. O que depender dessa Casa de Leis
para ajudar a população de Trindade, para ajudar o prefeito Marden Júnior, será feita dentro da legalidade da Casa de Leis. O Jornal de Olho Social parabeniza essa ação louvável em ajudar as famílias que precisam. Obrigado, Gleice, obrigado, Diurno Social, obrigado, Curica, da TV Mania, da Rádio Mania. E pode contar com a Câmara Municipal de Trindade e o vereador e presidente da casa, Wesley Cabeção. Então, meus parabéns, ao presidente da Câmara e aos 18 vereadores que tiveram essa iniciativa. Com certeza vão ajudar várias famílias. Bom, e a nossa equipe andou em alguns supermercados aqui da capital para verificar a questão dos preços altos dos alimentos. É a questão do arroz, do feijão, do óleo, do açúcar, da carne. Gente, são produtos essenciais no nosso dia a dia, que faz parte da nossa cesta básica, ali, da nossa mesa mesmo de comida, que está subindo dia após dia. Não para de subir. E isso sem falar do botijão de gás. O gás aqui em Trindade, para vocês terem ideia, as pessoas estão pagando quase R$90 em um botijão de gás. Então, para uma família que recebe 1 ou 2 salários mínimos, com certeza fica um orçamento bem apertado, não é verdade? Vamos acompanhar como que foi essa entrevista e o que os nossos internautas, telespectadores, têm a dizer sobre esse reajuste. Afinal, mesmo durante a pandemia, esses preços não param de subir. Acompanhe na matéria. Programa de Olho no Social. Sociedade em Foco. E o país está vivendo um momento bastante complicado. A pandemia trouxe vários lockdowns em várias cidades e muitas pessoas perdendo seus empregos ou até mesmo parado, por conta dos lockdowns. E mesmo assim, os preços nos supermercados não param de subir. Arroz, feijão, óleo, carne, gás, tudo o preço está lá em cima. Para se ter ideia, hoje um cidadão está pagando quase R$30 num saco de arroz. Está pagando quase R$40 num quilo de carne e quase R$10 em 1 litro de óleo. Vamos saber agora das pessoas que estão aqui, acabando de sair da porta do supermercado, a opinião deles com relação a essa situação. O que mais está pesando para vocês hoje? O arroz, o feijão, o óleo, a carne? Praticamente hoje está tudo caro, porque promoção você sabe, Era ontem, nós viemos hoje o dia da carne, mas nós precisávamos era do frango. Tá bom, o frango hoje tá ótimo, mas a verdura tá mais... E como que anda a sua realidade? Tá tendo que trocar um pouco a carne vermelha pelo ovos, pelo frango? É isso aí, tem que trocar um pouco, porque... Adaptar a realidade, É isso aí, porque não tem como nós ir direto na carne, não. Litro de óleo tá o quê? R$7. E 1 litro de óleo, Pesa na mesa do cidadão, não pesa? Pesa muito. O orçamento aumentou bastante? Aham. E agora com a pandemia e ainda o preço subindo, Ninguém não tá entendendo, Porque diz que tá em crise e os trens só como é que nós faz, viu? Olá, boa noite, tudo bem? Oi. Como que foi fazer as compras aqui hoje? Deu para levar muita coisa? Nada. O dinheiro... R$100 não dá para fazer nada, Olha aqui onde tem R$100. R$100, Hoje em dia, 3 quilos de carne já é quase 10% do salário mínimo. A senhora já pensou nisso? Já, sim. Por isso que eu tô comprando de pouquinho em pouquinho. E busca sempre as promoções? Com certeza. Você anda no supermercado da Trindade inteira e até Goiânia. Como é que tá? O arroz, o feijão, a carne, tudo subiu, Tudo subiu, bastante. O gás nem se fala. Nossa Senhora. Hoje em dia dá para fazer uma compra boa com 200, 300 reais? Não, jamais. Já foi o tempo, Foi o tempo e foi bem, tem bastante tempo. É verdade. Agora é correr atrás das promoções, não é verdade? Verdade, tem que ficar de olho porque o trem tá fácil não. Tá difícil. E hoje é assim, sair só com a sacolinha, Só com a sacolinha. O carrinho de compra cheia é passado. Jamais. Já foi a época. Verdade. Como que tá fazendo as compras agora? Tá conseguindo encher o carrinho? Não, infelizmente não, viu? Quilo de carne tá caro? Muito. Quanto que o senhor pagou a última vez? A última vez foi 30 e pouco a carne segunda. Quase R$40. Quase 40. E o gás, quanto que foi o valor? O gás foi 85. Quase R$90 um botijão de gás. Botijão de gás. Então, uma pessoa que hoje recebe um salário mínimo, tá complicado viver, Não, quem recebe um salário mínimo não consegue não, viu? E agora, durante a pandemia, muitas pessoas desempregadas? Verdade, tá tenso, viu? Tá mais difícil ainda, Pior que a gente não tem nem onde cobrar, Se tivesse a oportunidade de falar um alô para as autoridades, o que você falaria? Eu falaria para eles olharem pela gente, Trabalhador que está enfrentando a pandemia aí com muito custo, muito suor, Para poder pôr o alimento dentro de casa. Porque
Alimento tá difícil, pandemia tá difícil, tá tudo difícil, complicado. E agora é só assim, sacolinha, né? Só sacolinha, infelizmente. E aproveitando as ofertas. É, nada. Quanto você pagou na última vez 1 quilo de carne? Ah, foi quase R$40. Quase R$40. Isso. E o botijão de gás? Ixi, tá quase 100 já, né? Então hoje com R$200 dá pra comprar nada. Dá não, Encher aquele carrinho de compras, jamais. jamais. Então o orçamento tá apertado agora, né? Apertado, E ainda durante difícil. a pandemia? Muito difícil durante a pandemia. As coisas só subindo, gasolina muito alta. A gasolina nem se fala, né? É, muito alta. Programa de Olho no Social. Sociedade em Foco. Realmente as pessoas não conseguem mais fazer aquela compra de encher o carrinho. Apenas sacolinhas e em busca de duas coisas, pessoal. As pessoas estão indo no supermercado atrás de promoção e comprar apenas o básico para casa. Isso é um reflexo do aumento dos alimentos, do aumento do botijão de gás e até mesmo da gasolina, né? Que acaba refletindo no bolso da família. E, consequentemente, as compras no final do mês são reduzidas. Bom, infelizmente é a nossa realidade em pleno período de pandemia. A nossa produção teve um bate-papo bem construtivo com o contador José Maria Vieira. Ele veio para falar sobre os reflexos da pandemia no atual cenário empresarial. Veja como que foi esse bate-papo. Acompanhe agora na entrevista. José Maria Vieira, que é contador e sócio da empresa Concisa Contabilidade, delegado da 19ª Delegacia do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás, em Trindade, assim como também faz parte da CDL e da ACIAT do município, nos explica a relevância da economia gerada pelas micro e pequenas empresas para o país. Nós somos hoje 220 milhões de habitantes. Nós temos 20 milhões de empresas existentes no Brasil. Por que eu estou trazendo esses dados aqui nessa discussão? Dos 20 milhões de empresas que têm estabelecido aqui, 70% são as micro e pequenas empresas. Esses mesmos 70% que são as microempresas, elas representam 27% do PIB, do Produto Interno Bruto do nosso país. E, na sequência, essas mesmas geram 75% dos empregos formais existentes no nosso país. Veja, então, Bruna, tamanha a relevância dessas empresas para todo o desenvolvimento econômico do nosso país, né? Então, essa questão é uma questão que nos preocupa, de saber como que vai tratar essa questão do lockdown, porque não é tão somente manter-se CPF, 220 milhões de CPFs, em detrimento de salvar ou de excluir 20 milhões de empresas. Não é essa a situação. Não devemos, nesse momento, polarizar ou politizar esse assunto. Nós temos que buscar um consenso para resolver de forma coerente essa situação, porque isso é um problema muito sério, né? Isso traz um problema recorrente para dentro das pessoas físicas, que são vidas que estão sendo ceifadas nesse momento. São empresas que não têm onde tirar, né? Os empresários empregaram todo aquele esforço dentro das empresas e agora como é que eles ficariam? Então é uma situação muito aguda e que nesse momento não tem uma palavrinha-chave para resolver o problema dessas situações. É fazer das dificuldades oportunidades. É imprescindível que o empresário reporte ao seu contador para que ele possa passar subsídios, para que ele possa tomar as decisões no momento certo. É importante que o governo faça a sua parte, essencialmente, sobretudo no momento em que se estabelece o lockdown, porque se o governo não fizer a contrapartida disso, as empresas vão ficar à mercê, elas não têm aonde recorrer para atenuar a situação em que elas estão vivendo. O contador enfatiza a realidade dos comerciantes que dependiam 100% do turismo religioso em Trindade, que já estão parados há 1 ano. Trindade é uma situação muito intrínseca nossa. Nós somos a 8ª economia de Goiás e nós vivemos eminentemente de um turismo religioso. E esse turismo religioso, já há algum tempo, desde o início da pandemia, sofreu um golpe muito grande por conta da pandemia. Falo com toda a convicção que talvez tenha sido o segmento mais
prejudicado em relação a toda essa questão. Por quê? Porque mesmo que não haja lockdown, mesmo que haja subsídio para essas empresas, elas com certeza vão ter a dificuldade em quê? Em se restabelecerem. Sim. Por quê? Porque as pessoas não vão vir no município por conta que para ocupar os seus leitos. Hoje eu até estava participando de uma reunião, a CIAT, o próprio Contur, na presença do Fernando, e ele me trouxe dados para todos nós que são dados muito preocupantes. Hoje, uma pousada, um hotel, ele necessitaria de uma demanda pelo menos de 60%. Você vê que hoje não está dando 5%. Então, como que fica uma situação dessa para um município? Então, é uma situação que preocupa os empresários, que preocupa os contadores, que preocupa muito o ente público e que tem que buscar uma forma de levar subsídio. Ah, mas espera aí, Zé Maria, de que forma vão vir esses subsídios? Quem sabe numa linha de crédito, haja visto que o governo de Goiás já trouxe aí, por ocasião aí desse novo decreto que saiu, ele trouxe aí uma linha de crédito estadual. Nós tivemos aí uma participação ontem, inclusive, com o pessoal direcionado a esse segmento, sobretudo aquelas empresas que estão cadastradas no Cadastur, sobre a questão da linha de crédito do Banco de Brasília, com subsídio total por parte do governo em relação a assumir essa taxa de juros. A prefeitura tem tido algumas ações no sentido de procrastinar esses tributos que estão diretamente direcionados a esse segmento que está tão prejudicado, que seria o próprio IPTU, o próprio ISSQN, a taxa de licença de funcionamento. A prefeitura também jogou isso lá para frente, lá para novembro. Então, são formas de equalizar o problema em relação a esse segmento. Agora, nós não podemos esquecer que Trindade é uma cidade eminentemente que vive também de outros segmentos. Sim. E esses segmentos também precisam de subsídio. Aí está todo mundo nessa ânsia tremenda de saber como que vai resolver a situação. E, infelizmente, a situação é a mais delicada possível. E que precisa, nesse momento, conforme já falei no início, de ter o aporte, quer seja por parte da União, quer seja por parte do Estado, quer seja por parte do Poder Executivo do nosso município. O empresário contábil questiona as condições dadas pelas linhas de crédito aos comerciantes. Agora, por exemplo, Bruna, nós vemos uma situação, eu vou ofertar linha de crédito, por exemplo, para o turismo religioso na cidade de Trindade. Tá, eu vou conceder uma linha de crédito e vou facilitar e o governo vai subsidiar juros. E aí ele vai te dar um período de carência de 6 meses, conforme está estabelecido agora nessa linha de crédito. E vou te dar 36 meses para você pagar. Poxa, falta bom senso. Como que eu vou? Eu estou há 1 ano parado. Eu estou com um passivo tributário já formatado. Eu vou pegar uma linha de crédito e vou pagar possivelmente parte desse valor. Aí, daqui 6 meses, eu começo a pagar. Poxa, mas eu nem respirei, eu preciso de um prazo mais elástico em relação a essa carência, porque senão não vai ter como. E aí eu volto a reiterar, não há que se falar em outra forma de dar apoio, de orientar essas empresas, a não ser nessa situação, e a esperança principal é que tenha subsídio, que tenha aporte por parte do governo, quer seja por meio de linha de crédito, quer seja por procrastinação de tributo. Se travar na questão de lei de responsabilidade fiscal, manda isso para o legislativo, vai os vereadores trabalhar nessa questão, reportam ao prefeito para ele não ter dificuldade, mas as empresas precisam de ter subsídio. Essencialmente, por quê? Porque senão elas estão todas fadadas ao fracasso. Diga de passagem, Bruna, a cada 10 empresas que fecharam seus negócios, que aí nós já temos um montante de 700 mil empresas, 4 fecharam por conta da pandemia. E agora nós estamos no momento mais agudo da pandemia. A gente não sabe o que espera para frente.
José Maria esclarece que a maioria das empresas não conseguem sobreviver por muito tempo com as portas fechadas. Porque, via de regra, Bruna, essas empresas, elas não têm capacidade de fluxo de caixa para se manter mais de 30 dias. Essas empresas continuam mesmo com pandemia, com lockdown, com restrição, elas têm os custos fixos dela. Então, como que ela vai fazer para poder buscar a subsistência dela? Ela vai depender do governo, e o governo deveria dar o aporte? Deveria. Mas, por exemplo, nós estamos em uma situação de restrição da atividade, de lockdown, por exemplo, no nosso município, e a questão, por exemplo, do subsídio por parte do poder da União em relação a algo que foi tão iminente, tão interessante para as empresas, que foi a possibilidade das empresas reduzirem o salário dos funcionários para o governo entrar com contrapartida e a própria suspensão, a previsão disso é só para abril. E até então, como que as empresas vão lidar com isso? Como que elas vão lidar com os custos fixos que permanecem? Como que elas iriam lidar com o fluxo de caixa que já não existe mais? Como que elas iriam lidar, por exemplo, com a situação de busca de recurso de terceiro disponibilizado pelo banco, sendo que às vezes dá uma oferta de uma linha de crédito igual o Estado propôs agora, com juros subsidiados, tudo por parte do governo, mas ele é insuficiente, a demanda é muito grande, ou nós temos até a situação de que precisa de que a empresa apresente aí uma garantia desse empréstimo que ela está pegando, e às vezes ela não vai ter essa situação, e aí fica à mercê de todas essas situações. Os empresários vão promover, óbvio, essas passeatas e essas demandas junto ao poder público para poder resolver. E só para finalizar, além de todo esse aspecto, ainda temos um aspecto ainda de que o Ministério Público está averiguando toda a situação delineada e está vendo as ações dos prefeitos. Então você vê que é uma tarefa muito árdua para o prefeito continuar lutando aí pelo pacto, pela vida, sobretudo aqui no nosso município. Vieira dá algumas dicas para aqueles empresários que já se encontram no vermelho. A categoria contábil é essencial. A sociedade reconhece o contador como imprescindível no dia a dia das empresas, quer seja das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. E aí a primeira coisa é se reinventar. A primeira coisa é fazer das dificuldades oportunidades. É não se desesperar. Esperar com muito afinco, com muita fé, que essa situação seja restabelecida em breve. Ligar para um fornecedor que está com a duplicata em aberta e renegociar, sentar com o funcionário e ver uma melhor forma de equalizar a situação, muito embora nesse momento dificilmente nós vamos ter situação que vai equalizar a situação da relação trabalhista das empresas em relação aos funcionários, porque o funcionário precisa também do sustento. O empresário assume o ônus do negócio quando ele toca um empreendimento. E se ele teve dificuldade, o funcionário não tem absolutamente nada a ver com essa situação. Então, é uma situação muito eminente que causa muita preocupação, e é esperar do governo federal, dos governos estadual, do governo municipal, que de fato traga subsídio para essas empresas, quer seja por meio de uma redução, da possibilidade de redução de salário, quer seja por possibilidade de suspensão de contrato de trabalho, quer seja por uma linha de crédito com um valor totalmente subsidiado, quer seja por uma possibilidade de refinanciamento dos débitos. E o contador finaliza, alertando os empresários ao prazo para a declaração do imposto de renda, mesmo durante a pandemia. O que eu quero chamar a atenção de todos os contribuintes é que o momento começou em 1º de março, vai até 30 de abril, já há uma demanda, por conta até da pandemia, de uma possível procrastinação do prazo, assim como foi feito no ano anterior. Isso é tudo oficioso, nada em caráter oficial. E as dicas em relação ao imposto de renda? Na hora de declarar, a questão mais sensata que eu posso dizer é que procure um profissional da contabilidade para que possa fazer a sua declaração, porque nós estamos diante de um país que tem possivelmente uma das maiores cargas tributárias do mundo, e só que nós, ao mesmo tempo, nós estamos diante de um país que tem um sistema muito eficaz para efeito de controle de arrecadação, que é o imposto de renda nesse caso. Então é na hora de declarar, procurar um contador,
se realmente não for procurar o contador, que hora que for fazer a declaração, não tenha possibilidade nenhuma de esquecer algum informe de rendimento. Aquelas pessoas que tiveram rendimento superior a R$ 28.559 estão obrigadas a declarar imposto de renda, assim como aquelas pessoas que obtiveram rendimento isento superior a R$ 40 mil, aquelas pessoas que obtiveram ganho de capital na alienação de algum bem e também recaem na situação de obrigatoriedade do imposto de renda, assim como as pessoas que movimentaram em bolsa de valores, em bolsa de valores também estariam obrigados a fazer o imposto de renda. Nós temos uma situação aí de venda, daquela situação de day trade, de swing trade, que tem uma isenção dentro dos 20 mil. Então, essa situação é um nicho muito forte, essencialmente para os contadores, e aí eu indico que essas pessoas, essencialmente, que lidam com bolsa de valores, que procuram um profissional qualificado para poder fazer essas tratativas em relação ao imposto de renda. Em termos de novidade, Bruno, eu posso dizer que quando se formatou a questão do auxílio emergencial, a primeira preocupação que o país teve é para quem concedeu o auxílio emergencial. E o auxílio emergencial, no primeiro momento, ficou estabelecido que ele seria abarcado para 40 milhões de pessoas. Só que nós não teríamos um banco de dados que poderia saber quais as pessoas realmente deveriam receber esse auxílio emergencial. E o que aconteceu com isso? Pagou-se auxílio emergencial para quem não deveria ter pago. E o resultado disso, por que eu estou falando isso? Porque isso teve resultado eminentemente no imposto de renda. Aquelas pessoas que receberam auxílio e tiveram rendimento superior a R$ 22.847, consequentemente, já estão tendo que devolver o dinheiro do auxílio por ocasião da elaboração ou da transmissão do imposto de renda. Então, quer dizer, se eu tive rendimento superior a esse valor e, consequentemente, eu tive rendimento, eu recebi o auxílio emergencial, consequentemente, eu já tenho que devolver. Então, são particularidades intrínsecas do imposto de renda e que aí eu chamo a atenção de todos para se observar e, essencialmente, que dentro das possibilidades procure um profissional da contabilidade para que possa dar o suporte na elaboração dessas declarações. Bom, pessoal, o nosso programa já está se encerrando, mas antes quero fazer aquele convite especial para você, empresário. Venha ser o nosso parceiro, divulgar com o nosso programa aqui no canal 32.1 na TV Capital. Afinal, estamos aqui todos os sábados e domingos às 18 horas e todas as quartas-feiras às 21 horas. E durante a semana em vários horários diferentes. Também temos o nosso espaço por meio das mídias sociais, do Facebook, do Instagram, do nosso site que foi todo reformado e da nossa rádio online. Então venha fazer parte da nossa equipe também. E você, telespectador, tem uma sugestão de pauta? É só entrar em contato pelo telefone aqui da produção que vamos te atender na hora. Bom, o programa já acabou, passou muito rápido, não é verdade? Como sempre, né? A gente nem vê passando, quando vê, já foi. Mas quando a programação é boa, é assim mesmo. Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença e pelo seu carinho. E até o próximo programa. Até mais, tchau! Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de